é inexplicável, assim, não tem como às vezes precisar, sabe? Assim, como que é você ter falado para pessoas que não te conheciam, que não conviviam com você, o como que era importante algumas coisas do seu lar, né, de lugar onde você vai construir memórias, onde você vai construir rotinas, né, e aí de repente você vê isso tudo materializado. Então quando eu entrei aqui hoje, me remeteu muito àquele dia, que já tinha sido um dia muito feliz, e aquilo estava no papel. Então, imagina, né, você tirar do papel e vir pra realidade, e hoje eu moro aqui. E eu falava isso pro João, eu vou morar aqui. Tá muito melhor do que eu jamais sonhei. Seja bem-vindo ao AP305 BSB. Só para ser bem natural a introdução desse vídeo, a gente vai fazer um tour no apartamento 305. Bora! Esse daqui é o apartamento 305 BSB. No dia que a gente conheceu a Carol e o João, eu tinha certeza que a gente precisava realizar o sonho deles, porque eles são pessoas incríveis e vocês vão ver que cada detalhe, cada, bom gosto deles, aliado com tudo que a gente, precisa fazer, esse é o nosso papel, ficou nessa obra maravilhosa que eu realmente estou muito apaixonada. Me chamo João Fortes, eu trabalho com informática, tinha como sonho ter um apartamento como esse. Talvez meu sonho até era menor do que esse, ter um apartamento mais simples, e foi uma surpresa encontrar a Bora, que conseguiu ajudar a gente a cumprir esse sonho de uma maneira inesperada, positivamente falando. Superou as expectativas. Eu sou a Carol, sou fisioterapeuta, sou de São Paulo e vim morar em Brasília. E quando eu tava quase desistindo de ir embora dessa cidade, porque eu não achava que eu pertencia a esse lugar, eu conheci o João. E aí a gente, começou nossa aventura aí juntos, Começamos num apartamentozinho alugado de 2 quartos que era minúsculo. Começamos com uma cachorra só, agora temos 2 e mais uma filha a caminho. Terceira filha vindo. E o meu sonho não era ter um apartamento como esse. Eu nunca imaginei que um dia eu fosse morar num apartamento como esse. Mas eu embarquei junto com o João no sonho dele. Antes de contratar qualquer arquiteto, começar a pesquisar isso, a gente foi em 17 profissionais. E a gente falava, o nosso orçamento é tanto, a gente quer fazer tal coisa, a gente quer reformar o apartamento assim, assim, assado. E aí tinha gente que falava, não, dá, e tinha gente que falava, vocês não vão conseguir de jeito nenhum. Então a gente ficava muito perdido. E quando eu conheci, eu vi o nome do Bora na Obra no Instagram, e eu falei, primeiro que eu achei o nome muito legal. Eu sempre falo isso pra eles. Que realmente, representa o que eles fazem, E aí eu peguei e mandei uma pergunta, A gente queria muito que a pessoa que fizesse o nosso projeto de arquitetura conduzisse a nossa obra. O que a gente não queria era que a gente tivesse um projeto de arquitetura maravilhoso e não tivesse quem soubesse executar. Mas o fato deles conseguirem mostrar padrão, processo. Se vocês contratarem tanto, ter um pacote assim, vai ter isso. Então tudo era muito transparente, tudo era muito claro, a gente sabia quanto que a gente ia pagar, o quanto eles iam ganhar, como que ia ser a nossa assessoria. Então isso deu muita tranquilidade pra gente poder conseguir tocar a obra. Quando a gente começou o projeto que a gente definiu, que ia assinar o contrato mesmo, ia fechar e tal, a gente ficou muito seguro. Até porque realmente isso é uma coisa que foi passada desde o primeiro momento mesmo, essa questão da transparência. Então, a gente não teve susto, A gente teve a gente teve desafios, eu acho que o desafio faz parte. A gente cresceu muito, durante a nossa obra, vendo as dificuldades, as coisas que poderiam dar erradas, mas a forma como eles consertavam e a forma como a informação era passada pra gente, era sempre com muito cuidado, com muito carinho, de olha, não se preocupe, isso aqui aconteceu, é uma questão, é uma dificuldade, mas já foi resolvida. Então a gente, eu particularmente, eu vinha passear na obra, A gente toda sexta-feira, quando a gente encontrava aqui, pra poder ver o que tinha acontecido, fazer o diário de obra, e aí era uma coisa que era um momento de farra mesmo, que a gente tinha gravar os vídeos pro Instagram, e aí, a gente entender o que era chapisco, o que era, o que era água pluvial, o que era rede de esgoto. Então a gente foi aprendendo muito junto com eles mesmo, E eu acho que foi parceria.
né? Acho que se eu tivesse que escolher uma palavra pra falar, a palavra foi essa, assim. Mas eu acho que também, eu acredito muito nessa coisa de que a gente não encontra ninguém por acaso. Então, essa empatia que a gente teve também com eles, né? E eles com a gente, e eles entenderem o nosso sonho, entenderem, né? E fazerem o nosso sonho, o sonho deles também. Então, isso foi um processo que foi construído junto, assim, né? Eu acho que isso que deu essa cola tão bacana, né? Do Bora com o AP305. Assim que a gente entra, uma das coisas mais importantes para Carol e para o João era integrar os ambientes. Eles não imaginavam que a gente ia colocar as coisas nessa disposição. O conceito aberto que o pessoal dos Irmãos à Obra tanto falam, né, tanto trazem aí como uma referência para os nossos clientes, era exatamente o que eles queriam aqui. Então a gente tinha um outro quarto, era um apartamento de 3 quartos, e como eles ainda não tinham filho e pretendiam ter um futuro, a ideia era a gente transformar todo esse espaço aqui em sala, cozinha integrados e sala de jantar, e a gente tirar um dos quartos para poder compor nesse espaço. Bom, uma das coisas mais legais desse ambiente, deixa eu mostrar aqui para vocês, é que ele é um apartamento vazado. Aqui em Brasília é muito comum ter apartamentos que atravessam, né? Na verdade, eles são extremamente valorizados. Apartamentos vazados nada mais é do que um apartamento em que você tem janela pelos 2 lados. E isso faz com que a ventilação fique melhor, né? Você tem ali uma entrada de luz bem interessante. Então é uma análise que a gente faz desde o início. Aqui era a vista mais importante, porque não tem, do outro lado, não tem nenhum prédio. Então tem aqui tem os cinturões verdes em Brasília, então a gente tinha uma camada de vegetação muito interessante para eles terem uma carinha de jardim, né? Terem ali o acesso sempre visual. Bom, então a ideia aqui foi realmente aproveitar bastante essa visual. A gente colocou a cozinha, né, no lugar que era a cozinha antes, só que a gente tirou a parede, vocês já vão ver, e do lado de cá ficou a sala. A gente descobriu esses 2 pilares. A gente tinha uma desconfiança que eles já existiam, mas inclusive tem um vídeo mostrando a demolição da AP305, eu vou deixar o link aqui pra vocês. E aí a gente descobrimos que tinha esses pilares e eles meio que já separavam ali os ambientes, né? Então a gente falou, tá bom, vamos colocar a sala pro lado de cá vem a parte da cozinha. Agora um ponto chave que tem aqui nesse apartamento, que é o cantinho preferido do João, é essa mesa aqui. Essa mesa é a mesa de escritório, a mesa onde o João trabalha, mas uma das coisas que ele sempre falou pra gente é que ele não queria ficar excluído, ele não queria ficar trabalhando num escritório separado, trabalhando de dentro do quarto, ele queria poder estar com a família dele, né? Então se a mãe dele viesse tomar um café, a Carol tava ali na cozinha, mexendo na batedeira maravilhosa dela, ele queria poder estar aqui, né? Participando desse movimento, participando desse espaço. E a gente pensou também na televisão, exatamente aqui, por quê? Deixa eu te mostrar uma coisa. Essa televisão, ela tem um braço articulado. Então, quando eles estão ali na cozinha, quando o João tá aqui, o João adora jogo, então ele poderia usar as 2 telas, né? Tanto a tela do computador quanto a tela dessa televisão gigante, maravilhosa que eles tiveram aqui. Bom, deixa eu voltar ela aqui pro lugar. Aqui a gente pensou num cantinho, esse painel aqui é o painel da televisão. Um desafio que a gente teve foi a questão da paginação. Como era um painel muito grande, a gente não conseguiria ter um painel único pelo tamanho da chapa do MDF. Então, né, foi uma decisão que a gente teve que tomar na execução. A gente criou esses 3 frisos aqui que justamente coincidem, porque a gente tem toque com as prateleiras. Então as prateleiras ficaram bem organizadinhas. A gente também gosta dessas coisas mais simétricas. E a gente apresentou, eles adoraram. Bom, esse cantinho aqui, eu lembro que a Carol sempre falou, as minhas cachorras vão adorar ficar nesse cantinho aí. Então, a Mel e a Shoyo, elas acabam que fazem disso aqui um parque de diversões. É um banco, ponto-chave nesse projeto. A gente veio com uma fita que a gente chama de fita, gente, porque arquiteto inventa nome para essas coisas, mas é um banco que vira o rack da TV, que vira um cantinho alemão, que ele justamente ordena e faz essa conexão dos espaços. Então ele sai daqui, desse canto, tem esse armarinho aqui embaixo. Vamos ver se tá bagunçado. Não, tá arrumadinho. O personal organizer veio aqui, tá tudo certo. Aqui tem esse rackzinho da TV, então tem 2 gavetinhas. Desse lado aqui é só um banco mesmo para ser um apoio a mais, porque eles sempre falaram que queriam receber muitos amigos. E no apartamento que eles moravam antes não tinha tanto esse espaço. E aí aqui vem para o banco, né, que é o canto alemão. Vocês não estão me vendo, mas vocês vão me ver agora. E ficou muito confortável. Olha aqui, eles podem sentar aqui com uma mesa gigante, então cabem 8 pessoas confortavelmente e se apertar, se trouxer as cadeiras dos outros lugares, cabem até 12 pessoas, porque essa bancada, esse banco aqui é muito grande e ainda tem esse espaço ali do lado. Bom, detalhe importante aqui, essa luminária, coisa mais linda, olha que delicadeza que ela ficou e o contraste dela com a estante.
A estante, na minha opinião, é o ponto surpresa, assim, do projeto. Porque quando a gente entra, a gente não vê ela. Mas de todos os outros lugares que a gente tá, a gente consegue ver essa estante aqui atrás. E essa estante tem muita coisa de memória afetiva, tem quadros, tem fotografias, né? Tem livros e realmente traz essa humanidade e um pouco de design também. Eu queria dar atenção para aquela plaquinha ali. Olha que linda, olha que bonitinha. Tá muito bonitinha, gente. Eu sou apaixonada por essa plaquinha. Enfim, então... vamos lá, deixa eu mostrar mais pra vocês. Outro detalhe importante aqui da sala foi essa prateleira iluminada. Desse lado e desse lado. É como se ela estivesse cortando o pilar, né? E esse pilar com essa textura de reboco bem rústico, que é super em conta de fazer e deu um charme bem legal no apartamento. Do lado de lá também ela continua e tem uma fita de LED dentro, tem uma luminária de LED com uma tampinha de acrílico, acho que dá pra mostrar aqui depois, que dá esse efeito. Então fica uma coisa bem aconchegante que o João queria, desde o início, ele queria poder ter várias cenas, né? Até uma das ideias iniciais era ter uma automação e fazer algum jogo de cenas de luz, mas no final das contas, por uma questão de custo, a gente conseguiu criar as cenas que ele queria, só que com as tipologias de iluminação. Então essa parte de iluminação indireta na sala era uma coisa bem importante para ele. Bom, então agora eu vou mostrar para você a cozinha do AP305. Vem cá. Aqui, um detalhe muito importante aqui pra gente é a questão da paginação do piso. Então a gente escolheu um porcelanato que imita madeira, né? Por causa das cachorras, a Carol queria um piso bem prático. E a gente escolheu e queria também com essa cara do aconchego da madeira. Então a gente encontrou esse porcelanato, que é muito bonito, bem natural mesmo. E a gente colocou um porcelanato de outro padrão. Esse aqui é um Calacata. E ele, se você olhar, olha aqui, eu gosto muito dessas coisas de detalhe. O alinhamento da paginação, ele vem da cozinha e ele alinhou com esse piso aqui. É esse tipo de detalhe que eu acho que faz a diferença para o projeto ficar, né, harmônico no final das contas. Detalhe do rodapé, detalhe da iluminação aqui embaixo dessa bancada. Então são coisas que, aos olhos pouco treinados, acaba que passa batido, mas dá aquela sensação boa do espaço. E aí se você, né, tem um pouquinho de toque, tipo a gente, isso faz toda a diferença. Aqui, esse pilar também foi um pilar, nossa, esse pilar a gente descobriu no meio assim, a gente já tinha feito um primeiro lançamento de estudo preliminar, que é a primeira etapa do projeto, só que a gente não considerava esse pilar aqui, a gente estava esperançosos de que não ia ter nenhum pilar, só que a gente descobriu ele. E aí, no final das contas, do limão, uma limonada, porque a gente incorporou o pilar aqui e eu acho que ficou melhor do que se não tivesse, né? Porque ele deu um charme todo pro negócio. Bom, aqui é a cozinha, né, que é o espaço que a Carol mais gosta de ficar na casa. Era muito importante que ela tivesse bastante bancada, uma circulação, praticidade. Então aqui, né, tem todas a porta embaixo da cuba, a área molhada, bem destacada. Inclusive, isso é um detalhe também legal, que nenhuma pedra, gente, ela é infinita. O tamanho dela não tem como ser infinito. Então, a gente tem tamanhos que a gente precisa trabalhar. E aí a gente pensa na paginação do projeto para que os cortes sejam em locais com intenção. Então quando você tem um corte aqui, essa peça ficam duas peças inteiriças, então você fica com uma coisa um pouquinho mais bem pensada. Aqui na calha úmida, né, que eu acho que calha úmida, gente, é tão lindo calha úmida, eu acho a coisa mais linda do mundo. E aí tem todas as peças para você colocar a louça aqui, pode escorrer, né, as louças de forma bem bonitinha, tava montado pra foto, eu fiz bagunça. Vamos botar de volta aqui. Tomada! Nossa, tomada! Gente, quem não quer ter muita tomada quando recebe os amigos, todo mundo fica, ai meu Deus, carregador, preciso carregar, não sei o quê. Olha isso daqui, gente, olha que maravilha. Na bancada, a gente colocou um ponto de torre aqui e outro ponto de torre aqui para dar apoio aos eletrodomésticos, para não ter problema de faltar tomada. E também não ter a necessidade de ter aquela tomadinha no meio da bancada, do roda-banca, porque a gente fez esse roda-banca no mesmo material do piso, que ficou super lindo, né? Que tem uma conversa com o que a gente tem no piso e muito clássico também. Não tem um revestimento, enfim, nada contra revestimentos. A gente até
até usa, mas é porque eu achei que ficou super clássico aqui, né? Falando aqui da parte de dentro da cozinha, né? Eu acho que a gente precisa chamar atenção pra esse MDF lindo, nesse tom de azul, que ficou super bacana. E o contraste com o vidro em cima, né? Então deu uma leveza, mas deu uma coisa mais descontraída nesse ambiente. Então você pode usar cores sem ser uma coisa muito exagerada, sem ser aquela coisa cansativa. Ficou sóbrio, ficou discreto e a gente usou em alguns outros pontos também. Se você olhar aqui, ó, nesse tom de madeirinha do MDF, a gente fez um nicho aqui na parte da torre quente que a gente colocou o mesmo tom de azul. Então remete àquela cor, mas também é uma surpresa, porque não é uma coisa que tá na cara, não é aquela cor gritante. Isso era muito importante para eles. A Carol e o João, eles são muito clássicos, eles não queriam que nada fosse, sabe, aquela coisa exagerada, aquela cor chocante. Eles gostam de cor, eles adoram plantinha, mas eles não queriam nada que fosse muito chocante e cansativo. Então acho que a gente conseguiu chegar aqui nessa paleta de cores bem agradável. Aqui atrás é a área de serviço. Eu não vou mostrar pra vocês agora, porque, enfim, tem uma baguncinha ali atrás, né? Depois a gente mostra. Esse cantinho aqui, eu lembro exatamente da Carol e do João falando assim: Rafa, eu quero os meus eletrodomésticos à mão. Eu não quero ter que ficar abrindo porta pra pegar eletrodoméstico, eu quero que essas coisas sejam acessíveis. Então a gente pensou nesses nichos, tem bastante tomada aqui dentro, justamente pra eles já poderem usar aqui. Isso é uma coisa bem prática, porque a arquitetura não tem que ser só bonito, ela tem que funcionar e tem que caber no bolso do cliente também. Então, mas isso é cenas para outra conversa. Bom, antes da gente ir para os quartos, vamos dar uma paradinha aqui no lavabo? Eu sou apaixonada por esse lavabo. Olha como ficou lindo. A gente veio com o mesmo piso da cozinha, essa bancada aqui no crema marfil. A Carol e o João eram apaixonados pelo mármore crema marfil, mas a gente não conseguia usar no apartamento todo por uma questão de orçamento. Não fazia sentido usar na cozinha por uma questão de durabilidade, de uso, e nos banheiros também, que as bancadas eram muito maiores. Mas aqui no lavabo, eu costumo dizer para os meus clientes, lavabo é pequeno, a gente tem que otimizar o espaço e gastar ali, né, fazer um investimento um pouquinho maior, porque o custo é pouco. Então, inclusive, olha a Shoyo aqui, a Shoyo adora ficar no lavabo, ela gosta. Bom, aqui a gente usou essa torneira de mesa de bica alta da Deca Polo. A gente tem aqui uma iluminação toda por baixo desse espelho com fita LED. Esse papel de parede aqui, hoje em dia, a Carol toda vez que posta aqui no papel de parede, eu falo, eu amo esse papel de parede. Ela manda uma bandeirinha de Cuba, porque parece a bandeira de Cuba. Mas no final não tem nada a ver com isso, gente, é lindo mesmo. Eu podia falar disso aqui, né? Pra gente não fazer nenhum móvel muito engessado, a gente pensou nessa prateleira aqui de apoio. E aí ela é solta, ó. E o legal é que ela pode ser usada, se a Carol precisar, por exemplo, fazer uma festa, e ela não tem mesa de centro. Eu não sei se você reparou, mas eles não queriam mesa de centro ali atrapalhando. Mas ela pode usar isso daqui como um apoio lá na sala pra gente poder colocar, às vezes, um petisco, alguma coisa assim. Então é uma mesinha bem versátil que anda aqui e que você pode usar de outro jeito. Então vamos lá que a gente vai agora pros quartos. Vamos agora pro quarto da Lívia. Olha que lindo esse quartinho. Gente, do lado esquerdo aqui, a gente tem uma parede com uma pintura geométrica. Carol queria, né? Na verdade, ela descobriu que estava grávida, faltando 2 meses para a obra acabar. E esse quarto ia ser um quarto de hóspedes. A gente teve que adaptar ao longo do processo. Então, quando terminou a obra, tava terminando, a gente ainda não sabia nem se era menino ou menina. E aí, descobrindo que a Lívia ia ser a Lívia, a gente correu e fez um projeto rapidinho pra gente poder dar uma reforma nesse quarto que já estava praticamente pronto. Aqui tinha um armário que era fechado. Qual que foi a solução que a gente encontrou? Aqui era um cabideiro, né? Ia ser um guarda-roupa normal de quarto. A gente tinha essas gavetas já projetadas e não existia esse nicho aqui.
Esse nicho foi a solução que a gente deu para transformar isso daqui num trocador. Então a gente colocou o nicho, uma iluminação em LED aqui, essa prateleira com os cabides e a gente ficou com esse cantinho aqui para ser o trocador do quarto da Lívia. Do lado esquerdo, essa parede geométrica com essa pintura que remete a uma coisa de casinhas, né? Tem um tom cinza, um tom branco e o tom de rosa. E do lado de cá, a gente tem essa parede com as bolinhas. Essas bolinhas são adesivos que são colados em cima de uma parede de uma cor cinza. O bercinho também, a Carol que acabou escolhendo, mas com a nossa ajuda, mas muito lindo. E essa cama já tinha, era exatamente a cama que ia usar. O resto aqui foi mais decoração mesmo, mas ficou lindo também. Acho que esse quarto ficou bem legal. O que você achou desse quarto? Você gostou desse quarto? Escreve aí nos comentários. Não sei se você reparou, mas antes que você fale alguma coisa, a gente não é doido. A gente não colocou tomadas no meio dessa, né, em cima do berço. Eu não tô afim de dar choque na Lívia de jeito nenhum. Isso aqui é porque ia ser um balcão de trabalho. Ia ser uma escrivaninha. Ia ser um lugar pra Carol poder estudar, ia ser um lugar pra Carol poder, enfim, trabalhar. E futuramente ia ter uma televisão também aqui pra ser um quarto de hóspedes. Só que a gente já tinha esses pontos e a obra já estava em andamento e o tempo era curto. Então a solução que a gente teve foi realmente deixar os pontos onde eles estavam, porque futuramente, quando a Lívia crescer, isso daqui volta a ser uma mesinha para ela estudar e quem sabe talvez ter uma televisão para ela também. Estamos chegando aqui no quarto do casal agora. Do lado direito aqui a gente tem um banheiro. A gente optou por uma porta de correr justamente para dar um pouco mais de espaço para eles lá dentro. O banheiro era bem pequeno, mas você vai ver depois que deu bastante espaço e ficou bem confortável. Mas agora eu vou te mostrar o quarto. Aqui a gente colocou um espelho justamente para a Carol poder, né, se olhar ali antes de sair. Aqui a gente fez um grande armário. Um armário, os apartamentos aqui em Brasília, eles não são tão grandes, então a gente precisava otimizar ao máximo espaço. O que a gente fez? Para conseguir dar o máximo de armário para eles, a gente aproveitou esse cantinho aqui, esse L, e a gente fez esse nicho, que ele aproveita o espaço de armário, tira um pedacinho aqui para ser uma mesinha de cabeceira, mas otimiza o máximo possível do espaço de armários deles. Então eles ganharam praticamente uma porta a mais com essa estratégia. Aqui a gente tem a cama, um painel de cabeceira que entra aqui dentro do nicho, tem uma iluminação aqui embutida. A ideia foi realmente dar esse espaço, essa sofisticação aqui do espaço, inclusive com essa cabeceira de linho que ficou linda. Aqui atrás também a gente tem uma iluminação de LED. Deixa eu desligar aqui para você conseguir ver a diferença que faz quando a gente acende a cabeceira. E eu quase derrubei aqui o... Não, eu derrubei, né? Mas enfim, tá tudo vivo. Bom... Aqui, do lado de cá, a gente ficou com um cantinho pra Carol estudar, né? Como o João tem já o cantinho dele lá de trabalho na sala, a Carol preferiu uma coisa mais reservada no quarto mesmo. Então ficamos aqui com uma bancada que ela pode usar também de penteadeira. Aqui nesse canto a gente tem essa cabeceira, essas luminárias pendentes de filamento. Olha que arraso, gente. Eu acho a coisa mais linda isso. Dá aquela iluminação bem leve, não incomoda. Se você olha direto pra ela, não é aquela coisa assim, que é aquela luz que dói. E ficou bem charmoso. Então tudo bem integrado, né? Esse armário também para aproveitar ao máximo, inclusive ao aproveitar ali o cantinho, a gente fez ele totalmente conectado com essa mesa de cabeceira. Marcenaria planejada mesmo para otimizar ao máximo o espaço que não era tão grande. Do lado de cá a gente tem um painel de TV e basicamente esse é o quarto do casal. Ganhei um cafezinho, ó. Vou já tomando um cafezinho aqui. Então, bora. Bom, inclusive esse cantinho do café, gente, olha isso, pra produção a gente arrumou, a gente invadiu a geladeira da Carol e do João, pegamos queijinho, pegamos uva, vocês vão ver as fotos, ficaram lindas. Deixa eu sentar aqui pra gente conversar. Bom, tomar um gole de café que eu sou filha de Deus, né? Vai esfriar. Bom, é isso. Esse é o AP 305, o apartamento da Carol e do João, esse casal tão querido que acabou se tornando amigos nossos, né? Costumo dizer, eu e o Alex, que a gente não quer ter clientes, a gente quer ter clientes que no final de tudo a gente possa chamar de amigos. Porque a vida é isso, né? A vida é feita de encontros, a vida é feita de momentos e poder ver esse apartamento pronto é muito gratificante pra mim. Eu tenho certeza que eles estão felizes, né? Provavelmente por estarem morando num lugar desse, mas a minha felicidade é como
como se eu estivesse vendo um filho nascer, sabe? Aquela coisa assim de ver realmente a realização de um sonho de uma outra pessoa, e é muito gratificante pra gente poder participar. Essa é a maior missão que o Bora tem, que é realizar o sonho das pessoas. E tá aqui nesse apartamento é uma realização de um sonho deles, que se tornou o nosso sonho também. É inexplicável, assim, não tem como às vezes precisar, sabe? Assim, como que é você ter falado para pessoas que não te conheciam, que não conviviam com você, como que era importante algumas coisas do seu lar, né? De lugar onde você vai construir memórias, onde você vai construir rotinas, né? E aí, de repente, você vê isso tudo materializado. Então, quando eu entrei aqui hoje, me remeteu muito àquele dia, que já tinha sido um dia muito feliz, e aquilo estava no papel. Então, imagina, né? Você tirar do papel e vir pra realidade, e hoje eu moro aqui. E eu falava isso pro João, eu vou morar aqui. Mas não era no papel, era no papel e no 3D, né? Era no óculos de realidade aumentada. Na realidade aumentada também. Foram 2 dias que a gente conseguiu se ver, né? Dentro aqui da casa, né? E é isso, assim, de realmente incredulidade. Eu tenho uma história de vida que um pouco diferente da do João, em que, né, assim, a gente não tinha, né, eu não tinha nunca, tanto que assim, isso não era nem sonho pra mim, sabe? Pra mim era uma coisa tão distante, assim, sabe? De tudo que a gente fosse conquistar realmente e trabalhar. E pra mim, assim, eu seria muito mais feliz com menos do que isso, mas ter conseguido alcançar isso aqui assim, é uma sensação de felicidade e de sonho realizado mesmo, assim, né? De que realmente, se a gente acreditar e batalhar, a gente chega lá, né? E eu acho que a gente não chega sozinho em lugar nenhum, então a gente precisa de parceria, né? Então, parceria de família, parceria de profissionais que se tornaram amigos, né? Então, eu acho que a gente só consegue conquistar essas coisas junto, né? A gente sozinho não chega em lugar nenhum. Então, eu acho que é isso, assim, né? Tá muito melhor do que eu jamais sonhei. E só gratidão a tudo e a todos. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixa aqui os seus comentários se você achou que, enfim, tem alguma dica, se você gostou de algum detalhe, qual é o seu ambiente preferido, se você gostou daquele MDF azul lá na cozinha, depois você me conta aqui que eu vou adorar ler. A gente se encontra no próximo vídeo. Valeu! Tá mostrando meu choquito aqui, ó? Eu escondi um choquito aqui. E o pior, o meu choquito tá derretendo. Sil, bota na geladeira pra mim. Ai, caraca. É um choquito. De boca cheia. Eu acho que isso deveria ir pra cena de make-up. Pronto, blogueirinha. Gente, eu amo essa mentinha. Vocês não têm noção do tanto que eu amo isso. Você tá gravando? No começo do vídeo, né? Podemos? Tô liberada?